na frente, meditando, né, com os irmãos. Então, eu trouxe assim uma cola. Às vezes o pessoal fala assim, eu trouxe uma colinha. Aí põe discretamente dentro da Bíblia. Eu, na verdade, trouxe um jornal, né? Porque assim, eu tenho o hábito de falar e olhar, senão eu fico perdida. Então, os irmãos tenham um pouquinho de paciência, tá bem? Eu queria, se pudesse abrir no Salmo 128, por favor. Queria ler com os irmãos o Salmo 128. Glória a Deus. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Eu enxergo melhor aqui. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Então, irmãos, assim, na verdade, eu queria só 2 minutinhos para contar uma bênção que eu recebi na minha vida, que foi muito importante. Foi durante uma campanha que eu participei. Eu não era da igreja, não era batizada, mas eu simplesmente participei dessa campanha. Meu pai frequentava uma igreja, chegou em casa, ele convidou, falou, olha, está tendo uma campanha assim, acho que chamava algum trabalho de fogueira santa em Israel. O pessoal ia mandar umas pessoas para Israel, então quem quisesse participar. E eu lembro que eu estava desempregada nessa época, e eu dei umas aulas, acho que umas 3 aulas, né? E chegou o final do mês, eu recebi o dinheiro daquelas 3 aulinhas, coloquei no envelope assim, orei. E naquela semana eu fiz uma entrevista numa multinacional, e eu fiquei nessa multinacional trabalhando por 17 anos. Então, na verdade, assim, eu peguei o dinheiro, né, daquelas 3 aulas que eu recebi, que era para o meu sustento. Na verdade, minha mãe trabalhava, não lembro se o Adriano trabalhava ou não, mas meu pai também trabalhava, mas era para o meu sustento pessoal. Eu peguei todo aquele dinheiro e dizimei, e o Senhor me honrou durante 17 anos. Então, na verdade, né, como o irmão cantou, como esse louvor que foi cantado aqui, nós cremos num Deus impossível. E esse Deus do impossível está olhando para a sua e para a minha vida. Então, nós precisamos acreditar nisso. Amém? Eu fui olhar, amados, no dicionário sobre as bênçãos de Deus. O que significava a bênção de Deus? Bênção de Deus é você acreditar que haja o que houver, o Senhor estará contigo. O Senhor nunca vai te abandonar. É o ato de pedir graça divina para alguém ou sobre si mesmo. Sermos abençoados por Deus não significa ficarmos livres dos problemas e das dificuldades. Um outro ponto também que eu busquei foi sobre a prosperidade. O que significa a prosperidade? Progredir, enriquecer, desenvolver, melhorar de condição, ocasionar o crescimento ou a melhoria em. Depois nós lemos o Salmo 128. Irmãos, na Bíblia, a Bíblia mostra para nós que nós tivemos vários homens, né, vários líderes, várias pessoas que foram muito abençoadas financeiramente. Jó era riquíssimo, todos sabem a história de Jó, que perdeu tudo, depois o Senhor restituiu tudo. Abraão, também uma pessoa rica e próspera, um próspero fazendeiro. Jacó também, uma pessoa muito rica. Deus quer que sejamos prósperos e que tudo corra bem em nossa vida. Isso é o que diz a Bíblia. Deus quer isso para a nossa vida. No Salmo 100, isso mesmo não precisa abrir, tá, irmão? Só para citar, se alguém quiser anotar e quiser olhar em casa, tá? No Salmo 115, 14, diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. No Salmo 113, 7 e 8, diz assim: ele ergue do pó o desvalido, e depois fala, para assentar ao lado dos príncipes. No Salmo 112, 2 e 3, fala assim: será abençoada a geração dos justos, na tua casa há prosperidade e riqueza. Em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e ela não traz desgosto. Hoje, amados, nós precisamos parar um pouco. Eu queria convidar a igreja para parar um minutinho e nos perguntar, cada um pergunte a si, cada um fale para o seu coração, o que ou quem é que está nos separando das prosperidades e das bênçãos que o Senhor nos reservou para a sua e para a minha vida. Quando nós queremos uma bênção,
nós pedimos para o Senhor Deus. E é bom que façamos isso de uma maneira clara e detalhada. De quando em quando é bom também que a gente relembre desse pedido para Deus. Eu tenho um pedido de prosperidade que eu estou orando por ele há uns 2 anos. Senhor, eu quero um carro de cor preta, 4 portas, freios ABS, com 4 airbags, da Chevrolet, 0 quilômetro, e a placa dele é AFA 1809. As iniciais do meu nome, dia e mês que eu nasci. Porque eu acho que tem que fazer isso com Deus, tem que pedir tudo detalhado. E daquilo que você acha que você merece. Na verdade, não merece nada, mas a gente tem que pedir assim para Deus. E nós precisamos acreditar e confiar que a gente vai receber de Deus esta bênção, amém? Eu acredito tanto e eu confio tanto nisso, que eu já comprei o rádio desse carro, está lá no meu armário. Meu carro atual não tem rádio, mas o meu carro novo já tem um rádio lá, bispo. Já está esperando. Então, irmãos, para tudo na nossa vida, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa se preparar. É necessário que haja uma preparação na nossa vida, tudo que a gente vai fazer. E eu citei alguns exemplos que eu queria que os irmãos só ouvissem para se lembrar. Quando a gente vem na igreja, por exemplo, a gente toma banho, a gente troca de roupa, passa esse perfume, pega a Bíblia, põe embaixo do sovaco ou dentro da bolsa ou em qualquer lugar e vem. E aqui estamos nós lindos, maravilhosos, com a graça do Senhor. Um dia de chuva que todo mundo, né, feriadão, podia estar descansando, mas veio aqui honrar o Senhor com a sua presença. Amém? Quando nós saímos de férias, irmãos, nós arrumamos as malas, colocamos as roupas apropriadas dentro da mala, né? Quem vai para a praia, quem vai para o exterior, a gente compra passagem, separa dinheiro, compra dólar, quem vai de avião pega o passaporte para outro país, enfim, tem uma preparação para isso. Quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente limpa a casa, faz o almoço, faz janta, faz um suco, faz um lanche, prepara lá o melhor, né? O melhor quarto, uma roupa lá especial para dar para a visita. Eu nunca concordei muito com isso, né, de que o melhor tem que ser para a visita. Na verdade, o melhor tem que ser para a sua família. Porque eu conheço gente que tem, assim, presente, roupa de casamento. Irmã, você não usa. Não, é para quando chegar alguém. Misericórdia. A sua família merece o melhor de você, amém? A gente acabou de ter uma campanha de família aqui. Então, não fica aguardando para amanhã, para o mês que vem. Pode não chegar. Usa agora, né? Abençoa a sua família, seu esposo, a sua irmã, enfim. Usa agora. Quando a gente vai fazer um regime, não gosto muito desse assunto, mas assim, nós procuramos um nutricionista. A gente muda o hábito alimentar, a gente faz uma caminhada e procura fazer exercício de acordo, né? Porque eu não posso, agora estou falando da Fátima, decidir fazer regime amanhã e querer caminhar 10 quilômetros. Provavelmente não vai chegar a 3 quilômetros. Infarta antes. Então, você precisa se preparar. Quando a gente vai discutir quando a gente vai ter uma DR, os jovens sabem muito bem o que é isso. Nós também nos preparamos. Tem gente que até agenda, hein? Liga ou passa um WhatsApp e fala, eu quero discutir a relação. E anota. Tem gente que é tão caprichosa que anota. Eu vou falar bem aquilo que é para ele lembrar. Então, a gente também se prepara, até para esse tipo de coisa. Então, irmãos, agora eu quero perguntar para vocês assim. Vocês têm vindo nos cultos? Eu vou perguntar e eu mesmo vou responder, tá? Porque não tem tempo para perguntar para cada um. Aí cada um fala assim, irmã, eu não deixo de vir à igreja por qualquer coisa não, hein, bispo? Não é qualquer coisa que me tira da igreja. Eu tenho vindo aos cultos. Você tem feito as campanhas, irmãos? Eu gosto muito de participar de campanha. Eu não faltei em nenhuma. Você tem jejuado? Irmã, na verdade, esse assunto é muito difícil. Jejuar é muito difícil, que eu gosto de comer. Mas quando dá, eu tento jejuar sim. Você tem orado? Claro, irmã, eu oro de manhã, à tarde, à noite, mas nada. Não acontece nada. Talvez a sua vida esteja assim como aquela... Sabe aquele final de fogueira? Quando a gente faz uma fogueira e vai apagando, e aquele tistãozinho, aquela brasinha, e tá assim, sua vida morna. Então, irmãos, o Senhor falou no meu coração que é necessário que todos, que eu e vocês, nós mudemos de... A gente tem que mudar. Nós temos que fazer diferente para acontecer coisas diferentes na nossa vida. Porque se a gente vem fazendo as mesmas coisas, se a gente vem fazendo e não acontece nada, nós temos que fazer alguma coisa diferente. Então é necessário que a gente corta tudo aquilo que nos separa da comunhão de Deus. Tudo aquilo que nos separa da bênção que Deus tem para nós. Porque alguma coisa a gente está fazendo que a gente não está recebendo essa bênção. Em Mateus 19, de 16 a 21, diz assim... Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos.
E o jovem perguntou para ele, quais? E o Jesus respondeu, não matará, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo e a ti mesmo. E o jovem todo feliz respondeu, eu tenho feito isso toda a minha mocidade. O que me falta? E Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vá, vende o que tem, dá aos pobres que terá um tesouro no céu, e me segue. Então, na verdade, assim, o jovem rico, ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer, porque ele tinha um objetivo, ele queria alguma coisa. O que era esse alguma coisa? Ele queria a vida eterna, ele queria a salvação. E Jesus respondeu para ele o quê? Você vai, te prepara, faz o que eu estou falando para você fazer e volta. Sendo assim, você vai conseguir a vida eterna. Então, até para isso, o jovem também tinha que se preparar. O propósito, o objetivo, a bênção do jovem rico era a salvação, era a vida eterna. E ele precisava fazer alguma coisa. Quem está entendendo pode dizer amém, por favor? Glória a Deus. Então o Senhor Jesus orientou aquele jovem para que ele conseguisse o que ele queria. Irmãos, eu e você, nós precisamos nos preparar para as coisas de Deus. Na verdade, assim, as coisas de Deus não pode ser assim, desleixada, não. Largada de qualquer jeito. Não é assim que funciona, não é bem assim. Você precisa se decidir, você precisa se esforçar, você precisa querer. Porque, na verdade, quando você quer se esforçar, mudar e conseguir, metade da bênção está garantida. Mas você precisa querer. Então, quando você tiver um tempo na sua casa, final de semana, ou da meia-noite às 6, pega uma folha, anota e escreve tudo o que você acha, o que você acredita que está errado na sua vida. Tudo que você acha que está te afastando do caminho do Senhor. Tudo que você acha que está te impedindo de alcançar aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Então, eu também citei alguns exemplos aqui. É a bebida, irmãos? Irmã, não. Eu não bebo, não. Talvez socialmente, quando eu sou convidado para um aniversário, para um casamento, parente, você sabe como é que é, e a gente chega na cozinha, dá uma bicadinha, naquela batidinha de coco, de morango, mas é só socialmente. Então, não é a bebida. Ok, amém, glória a Deus. É aquele livro proibido, é aquele filme que não nos é lícito ficar lendo ou assistindo? Não, irmã, não é não. Na verdade, eu li um livro lá e assisti um filme esquisito, mas foi assim, só por curiosidade, só por conhecimento. Você sabe, crente não pode ficar para trás, crente tem que ser atualizado, então tem que saber de tudo. Então eu leio aquilo lá, mas assim, não é isso daí não. Eu não sou viciada nesse tipo de coisa. Irmãos, é o Facebook ou é o WhatsApp? Na verdade, eu não sou contra a tecnologia, não, tá? Mas, assim, essas ferramentas, tanto o Facebook como o WhatsApp, eles são, assim, maravilhas na nossa vida, na verdade. Porque eles nos dá a possibilidade de trabalhar muito bem, de receber recado, de saber de parente que está no exterior, fora. É maravilhoso. Só que, assim, o que acontece, irmãos? Nós não podemos, a gente precisa ter bom senso. Nós não podemos, assim, passar horas no WhatsApp ou então no Facebook. Nós não podemos também constranger as outras pessoas nos aproveitando dessa ferramenta. Porque, assim, parece piada, mas tem gente que qualquer coisa sai postando aí, bispo, qualquer coisinha. Eu fiz um soufflé de chuchu. Tchuc, vai lá e posta, né? Detalhe, ainda posta no grupo, hein? Que é para todo mundo ficar sabendo. Tomou banho, vestiu aquela roupa nova lá, tuc, posta de novo. Né? Enfim, passou na Avenida Paulista, fulano está indo para a Avenida Paulista. Irmãos, então assim, a gente precisa ter bom senso. Né? A gente precisa ser, na verdade, nós somos crentes, servos, separados do Senhor, nós temos que ter bom senso. É nossa obrigação. Na verdade, nós carregamos assim a marca de Cristo. Não é de qualquer um. Então, a gente precisa ser servos e crentes assim com bom senso. Amém? Irmã, é a novela que está te afastando de Deus? Bispo, eu não fui quarta-feira porque, na verdade, era um capítulo muito especial. Eu não podia faltar. É a novela, então, que te afastando do Senhor? Irmãos, pensa assim numa mulher noveleira. Eu tenho 52 anos e eu sempre gostei muito de novela, bispo. Pensa. Então, quando eu sabia, né, eu trabalhava muito, viajava muito, e quando eu sabia que eu ia perder o capítulo, eu ainda constrangia, irmão, alguém pedindo para gravar a novela para mim. Pensa. Isso é coisa do capeta, literalmente. Eu gostava muito daquela Vale a Pena Ver de Novo, sabe? Aquela da tarde, antes dos filmes.
E aquela novela de época também, que normalmente é às 6 horas da tarde. Gostava daquelas novelas lá. E é claro, aquela famosa, né, da rede famosa, que é a novela mais importante assim, do horário da noite. Aquelas que nos atrapalham a vir na casa do Senhor, aquela que nos atrapalha a vir para as reuniões, para os ensaios, daquela lá, era a minha predileta. E um dia, irmãos, eu contei, só por curiosidade, eu acabei contando, fazendo as contas, e eu descobri que eu ficava 3 horas na frente da televisão assistindo novela. Como eu trabalhava muito, 3 horas, bispo, eu ficava vendo novela, era mais tempo vendo novela do que eu ficava com meu filho. Coisa triste isso, né? E um filho, assim, dá promessa, porque eu pedi a minha vida inteira para Deus um filho. Então eu estou trocando a companhia do meu filho para ficar com as coisas do diabo. E isso não é nada bom. Então, algumas vezes também, irmãos, nós viemos para o culto tão cheios da coisa do mundo, mas tão assim carregados das coisas de lá de fora, que a pessoa está aqui na frente ministrando com a igreja, né, para a igreja meditar numa palavra, e assim, disfarçadamente, ou às vezes nem disfarçadamente, o irmão olha assim no relógio e olha assim para o púlpito e fala assim, e aí? Como quem diz assim, e aí? Não está se tocando que já está demorando muito? Misericórdia, né, gente? Ou então aqueles que não têm relógio e têm vergonha de abrir o WhatsApp, olha naquele reloginho ali, ó, na frente, ó, aquele que tem ali atrás da porta. Para quem diz assim, olha, eu estou atrasada. Vamos, avia, que nem diz a minha avó. Há 2 anos atrás, o pastor Adriano fez um convite lá para a igreja de Osasco, para a gente abandonar as novelas. E eu senti que esse convite foi de Deus para a minha vida. Eu nunca mais assisti as novelas. Faz 2 anos, vai fazer 3 anos que eu nunca mais assisti. Eu nunca mais assisti nenhuma novela que me afasta do Senhor. E eu não quero mais isso para a minha vida. Na verdade, irmãos, assim, tem outra pergunta também para fazer. Será que é a preguiça, irmãos, que está te afastando das bênçãos de Deus? Às vezes a gente comenta assim, puxa vida, né? Pastor marcou evangelização no feriado, no domingo. Pensa que coisa difícil. É o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. O pastor vai e marca, não, parece que ele faz assim de propósito. O pastor acha que eu não tenho mais nada para fazer da vida. Cuidado, irmãos, com esse tipo de pensamento. Muito cuidado. A gente precisa, assim, às vezes não expressa, mas sente no coração. Né? E a boca fala, né, na verdade, do quê? Do que o coração está cheio. Então a gente tem que repreender esse tipo de pensamento. É a mágoa, irmão, é a mágoa que está te afastando das tuas bênçãos? Aí você pode falar assim, irmão, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez. Você não sabe como é que eu sofro por causa daquilo que ela me fez. Você não tem ideia de tudo que eu passei na mão daquela pessoa. Irmã, eu não sei e eu nem preciso saber o que você sofreu. De verdade, eu não preciso. Por quê? Porque todas as vezes que você for contar o que você sofreu para alguém, você vai sofrer de novo. Você vai ficar com mais raiva daquela pessoa, você vai ficar mais magoado ainda. Você vai sofrer tudo de novo. Às vezes as pessoas chegam perto de mim, olha, eu quero te contar uma coisa que aconteceu. Quando, irmã? Em 1990. Jesus amado. Já mudou o século, o milênio já mudou e a pessoa está lá atrás ainda, lembrando de uma coisa que aconteceu lá no passado. Então, na verdade, eu queria fazer um convite para vocês, que hoje, né, vocês, cada um de nós que estamos aqui, que temos a mente e o coração em Cristo, com relação à mágoa, perdoa, irmão. Simples assim, perdoa. É o cigarro ou é as drogas que estão te afastando, irmãos, das bênçãos de Deus? Aí você fala assim, irmão, eu estou diminuindo, eu estou parando. E eu queria mais uma vez, né, desculpa estar falando muito de pessoa, assim, sobre experiência pessoal, eu não posso falar da experiência do outro, a gente tem que falar da experiência que passou, amém? Então, irmãos, eu fumei durante 35 anos da minha vida. 35 anos, bispo, não era assim, não fumava qualquer coisa não, hein? Fumava um cigarro caro. E eu tinha um pacote de cigarro no carro, um no escritório e um na minha casa, que é para não ficar sem mesmo. Aí veio um Senhor dos Exércitos sobre a minha vida. Deus usou mais uma vez um anjo da igreja para me abençoar. Ele falou assim, no final de célula na minha casa, o pastor Adriano, né, a minha mãe foi pro quarto, a gente ficou sozinha na sala, que é pequenininha assim. Na verdade, em casa é assim, quando um vai pro corredor, eu tenho que esperar, porque é bem pequenininha. Mas não tinha ninguém, ele me abraçou e falou assim, minha irmã. Quando ele falou minha irmã, não era irmã de sangue, era irmã em Cristo. Você quer mesmo parar com esse cigarro? Ele sabia que eu queria. Então vamos fazer assim, vamos fazer um voto com Deus, vamos fazer um propósito. Vamos fazer um jejum, eu vou orar pela sua vida. Durante 30 dias vamos fazer um jejum. E nós fizemos esse jejum durante 30 dias. Irmãos, difícil, hein? Bem difícil.
Eu cheguei a pensar, irmãos, em catar bituca que eu via jogada na rua. Sabe o que é isso? Bituca, coisa nojenta, jogada na rua. Mas aí eu fiquei com nojo. E um dia, irmãos, eu encontrei 2 cigarros inteirinho, não é bituca não, inteiro, na grama, assim. Pensa como o cão é porco. Cigarro sem acender, ninguém pôs na boca. 2 de uma vez. Mas eu tinha um propósito com Deus. Nós estávamos orando e jejuando. E Deus sempre será mais forte. Sempre, creia nisso. E em fevereiro do ano que vem agora também vai fazer 3 anos que eu abandonei esse vício maldito. Para a honra e glória do Senhor. E a última pergunta, irmãos, é assim: é o seu namorado ou é a sua namorada que está te afastando de Jesus? Irmã, ele ou ela até tem simpatia pelos evangélicos. Ele ou ela até gosta e já me falou que qualquer dia vai lá na igreja, não é só para assistir um culto. A gente às vezes dá uns beijos assim meio apaixonado, a gente às vezes faz algumas coisas que não está dentro do querer do Senhor. Mas sabe como é que é, né? Irmãos, eu sei o que é. A única coisa que eu sei é que você, amada, e que você, amado, são noivos e noivas do Senhor Jesus. Então, o que Jesus falou para que é permitido fazer, faça. O que não é, é do capeta. Você está fora do que Deus quer para a sua vida. Amém? Isso está te atrapalhando a receber as bênçãos de Deus. São aquelas lembranças do passado que não te abandona? Aquelas lembranças das coisas que você tinha, que você fazia, das coisas que você praticava? É isso que te atormenta, que te separa de estar com a comunhão de Jesus? Eu não vou te pedir para esquecer, gente, porque esquecer é algo quase impossível. Você pode até lembrar que uma vez já aconteceu, já fez, e não tem como apagar isso da sua mente. Porque, na verdade, bispo, que esquecer é que nem... Por exemplo, quem sabe ler. Você fala assim, não vou ler aquilo. A hora que você olha, já leu. E esquecer, você esquece. Não depende de você, é da sua mente. Está ali na sua cabeça. A hora que você olhar para a pessoa, você fala assim, puxa vida, ele me magoou. Né? Mas vai chegar uma hora, você que está em Cristo, que vai chegar, ele me magoou, mas assim, ele merece meu perdão, porque Cristo me perdoou. Né? Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu por ele. Então vamos orar pela vida dele. Ah, irmã, você pensa que é fácil? Não, não é fácil não, irmão. Quem falou que era fácil? É difícil, mas o difícil que é bom, porque a vitória é maior ainda, amém? E o homem e a mulher velha, na verdade, irmãos, para quem vive, que é apegado nessa questão de passado, de coisa, do que fez, será que Deus me perdoou, será que não perdoou? Já perdoou, sim. Viu? O homem e a mulher velha estão mortos. Nós somos novas criaturas em Cristo. Amém? Nós precisamos crer nisso. Quando a gente acordar de manhã, não importa assim, né? Estou sem dinheiro, briguei com o namorado, discuti com o marido, né? Bati no filho, tá? Essas coisas não deve fazer. Mas se você tiver com esses problemão cabeludo na sua vida, lembre assim, eu sou uma nova criatura. E Deus está me dando uma nova chance. Então é a partir de hoje, irmão, é a partir de agora, é a partir desse minuto, é a partir de quando você voltar para sua casa. Né? Que se você foi assim meio mal educado com a sua esposa ou com o seu filho, né? Pense em Jesus. Então chega para ele, não deixa ele dormir pensando, nossa, meu pai me deu uma bronca, minha mãe me deu uma bronca, né? A sua esposa, você esposa que se chateou um com o outro, não vai dormir com essa mágoa boba, não. Chega lá e fala, ó, sabe de outro, eu te amo muito. Esquece aquilo lá, vai, por favor. Não vou fazer de novo. Amém? Vive em Cristo. Eu e você, nós precisamos, irmãos, atacar o problema. Não importa quão belo e fascinante o problema seja. Porque às vezes o seu problema é aquele namorado lindo, é aquela namorada linda. A irmã fala isso porque não conhece meu namorado. Que coisa maravilhosa. Às vezes o problema é esse, é aquela coisa maravilhosa mesmo. Que está te travando, não está deixando a sua vida ir para frente. Eu vou contar só uma história. Na verdade, assim, ó, um sábio e um guardião dividiam a administração de um templo. Certo dia, o guardião morreu e foi preciso substituí-lo. O sábio reuniu todos os discípulos do templo, que ele iria escolher quem iria trabalhar diretamente ao seu lado. Então, ele falou assim, eu vou apresentar-lhes um problema, disse para os discípulos. Né? Eu vou te apresentar um problema, apresentar para vocês um problema, e aquele que resolver primeiro o problema será o novo guardião do templo, que era uma honra para aquele lugar. Terminando o seu curtíssimo discurso, o sábio colocou um banquinho no meio da sala, e em cima do banquinho tinha um vaso de porcelana, muito raro, mas raríssimo, caro, caríssimo. E dentro desse vaso tinha umas lindas rosas vermelhas enfeitando. E o sábio olhou e falou, eis o problema. E os discípulos contemplaram perplexos aquela maravilha que eles viam, os desenhos sofisticados do vaso, da porcelana, o frescor e a beleza da flor, e eles se perguntavam o que queria dizer aquilo, o que fazer, qual seria o enigma. Depois de alguns minutos, um dos discípulos levantou,
olhou o sábio e os alunos para sua volta. Depois ele foi até o vaso e atirou tudo no chão. O sábio levantou, abraçou o discípulo e falou assim: você é o novo guardião do templo. E aí ele explicou. Assim que o aluno voltou no seu lugar, ele explicou: eu fui bem claro e eu disse para vocês que estavam diante de um problema. Não importa quão belo e fascinante seja o problema, não importa. Ele precisa e deve ser eliminado da sua vida. Um problema, irmãos, é um problema. Pode ser um vaso de porcelana muito raro, um lindo amor que já não faz mais sentido. Um caminho que você já devia ter abandonado há muito tempo. Não fica esperando. Se é para abandonar, abandona. Corta o mal pela raiz na hora. Assim estamos nós diante dos desafios que nos são apresentados. Para alcançarmos os resultados, nós temos que ir com todas as nossas forças contra esses desafios. Nós precisamos perseverar, nós precisamos resistir às coisas mundanas que nos afastam do Senhor. Deus deseja, irmãos, e tem planos para que tenhamos uma vida próspera, amém? Vejamos da parte de Deus. No Salmo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. No Salmo 50, 10, 12 diz assim: porque meu é o solo, porque meu é todo o animal da selva, o gado sobre milhares de montanha. Conheço todas as aves dos montes, as minhas são todas as feras do campo. Se eu tiver fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a plenitude. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Jeová dos exércitos. Deus promete nos ajudar a prosperar. E nós podemos ver isso através do Salmo 115, 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece. Em Deuteronômio 8, 18 diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir a riqueza, para confirmar a sua aliança sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Só que, para tudo isso daqui, nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Nós precisamos nos preparar. E como nós vamos nos preparar? Onde que nós vamos achar essa preparação que a Bíblia pede? Em Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus quer nos dizer com tudo isso, que tudo que existe no mundo é nosso. Tudo que nós temos é nosso, na verdade. Mas tem um porém. A 10ª parte disso pertence ao Senhor. E Ele não abre mão disso. Irmãos, tem muitas pessoas que ainda não aceitaram ou não entenderam. Mas todos nós devemos devolver para Deus voluntariamente, com amor, a 10ª parte daquilo que nós temos. Amém? O dízimo deve ser usado para sustentar o ministério e a evangelização. De que, irmã? Do que a gente deve dar o dízimo? De tudo que nós recebermos. Né? Ah, eu trabalho, mas assim, veio uma tia lá do exterior e trouxe para mim $2.000. Então você tem que apresentar o dízimo para o Senhor desses dólares também. Ah, a empresa esse ano foi muito bem, vai encerrar o ano, vai ter PLR, 14º bispo, vai ter uma premiação também do PLR, do 14º da premiação. Você tem que devolver o dízimo para o Senhor também. Amém, igreja? E para quem que a gente deve entregar? Tem que depositar na conta de um pastor, de um obreiro, tem que depositar na conta do bispo? Não. Nós temos que entregar aqui, na frente do altar, que é onde nós entregamos todos os dízimos que são direcionados para Deus. Amados do Senhor, quando nós damos o dízimo, nós não devemos considerar que somos generosos, tá? Puxa vida, esse monte de gente que veio aqui receber oração são pessoas generosas. Não. Pois o que essas pessoas, o que nós estamos fazendo, dando dízimo, é devolvendo o que pertence para Deus. Então não tem nada de generosidade disso, amém? A generosidade e o seu amor pela obra do Senhor, ela é demonstrada através de quê? De ofertas, irmão, de ofertas voluntárias, amém? Isso sim pode dizer, ali vai um servo generoso, ali vai um servo que ama a obra do Senhor.
Eu vou contar assim, mais uma vez rapidinho, né? Tem uma irmã em Osasco, querida, né? Ela vem, assim, todo começo de mês, quando recebe o dízimo, senhorinha já. A irmã me ajuda a contar, eu ajudo a contar. Não sei se ela, acho que sabe contar. Dinheiro todo mundo sabe contar, né, irmãos? Aí eu ajudo ela a conferir, ela fala assim, a irmã pode, por favor, me ajudar a separar as ofertas do mês? Olha que coisa linda, bispo. A primeira vez que ela fez, chegou em casa, eu chorei de vergonha, sabe? Vergonha. Porque às vezes chega a hora de chegar aqui, gente, de novo, tá? Em Cristo, vocês têm a mente em Cristo. Eu não estou falando aqui que a gente, assim, eu não quero constranger ninguém, não quero falar que ninguém é melhor que ninguém. Mas, muitas vezes a gente sai tão correndo de casa, que até esquece chegando a oferta e fala, até esqueci de pegar a oferta. Então, assim, o bom servo, ele se prepara antes. Então, você sabe que você vai ter 8 cultos por mês? Não mais que isso, irmão, são 8. Tira lá 8 moedinhas de R$1, tira lá 8 notinhas de R$2, bicho, se prepara, enfia no fundinho da bolsa. Para você ter na hora de ofertar. Amém? Isso não é difícil, irmãos. Então, agora encerrando, desculpa, era só isso que eu queria falar. Agora é para encerrar, só lembrando, né? Então, a gente tem que se preparar para receber as bênçãos do Senhor. Nós temos que detectar o problema da nossa vida, porque temos problemas, se não estamos recebendo bênçãos, tem alguma coisa. A causa, o desafio, nós temos que atacar esse problema, cortar o mal pela raiz. Corta. Se você tem essa fraqueza assim, né, para experimentar essa caipirinha de coco aí, nem vai. Irmã, tem uma festa legal. Obrigada, não vou. Hoje não posso. Não vai. Simplesmente não vai. Corta o mal pela raiz. Se você não tem resistência para isso, corta. Né? Talvez o namorado ou a namorada que gosta de paquerar, sai sozinho, vai para o shopping, vai paquerar. Não vai mais, não. Se a pessoa não tem resistência moral para enfrentar um problema, não vai. Evita. Para quê dar brecha para Satanás? Não vai. Irmão, mas eu só olho assim, não é com olho guloso, mas não tem que olhar guloso para nada. Né? Cada um tem o seu namorado, cada um tem o seu marido, cada um tem, não tem que olhar. Você tem que admirar o que é belo, mas assim, não com olho esquisito. Né? Tem que aprender a olhar para as pessoas, para o outro parceiro, assim, com o olho do espírito, não com o olho da carne. Amém? E para encerrar, irmão, agora é verdade. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Coisa mais linda, irmãos. Pode dormir sossegado, tranquilo. Com uma palavra dessas, com uma promessa dessa, você pode dormir sossegado. Em Deuteronômio 29:9 diz assim, guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as para que prospereis em tudo que fizertes. Então é simples, né, irmãos? Vocês querem alguma coisa, tem que fazer alguma coisa e recebe. Não existe assim mágica, na verdade. E lembrando que vocês estão cuidando, estão tratando das coisas de Deus. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu agradeço, bispo, pela oportunidade. Em nome de Jesus, e as palmas vão para o Senhor. Amém?